Muito boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais aí. Quero dar uma boa tarde aqui para o secretário Célio Casagrande, né, a Ana Milanês, que é gerente de gestão do SUS, a vereadora Giovana Mondardo, presidente da Comissão de Saúde, a Rúbia Bresciani, que é a gerente de controle e avaliação, e a Débora Souza, da Comunicação e Mídias. São os representantes da Prefeitura. Essa apresentação trata-se da apresentação dos controles das contas do primeiro quadrimestre de 2021, conforme a Lei Complementar 141/2012. Convido a presidente da Comissão de Saúde. Se encontra aqui também o vereador Salésio Lima, presidente da Comissão de Obras. Convido a presidente da Comissão de Saúde para tomar posse aqui até a mesa para acompanhar os trabalhos, no qual desde já desejamos um ótimo trabalho a todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada, Robson. Desliguei, tá? Uhum. Não, agora põe. Nós já vamos, então, inicialmente agradecendo ao presidente Arleu, à vereadora Giovana, nossa presidente da Comissão de Saúde, e também a todos os vereadores e aqueles que nos acompanham. Conforme o regimento e a lei, a 141, ela nos orienta no sentido de apresentar por quadrimestre o planejamento estratégico feito e a execução desse planejamento das ações de saúde. Portanto, eu vou passar para a Ana Milanês, que faz esse planejamento e esse acompanhamento da prestação de contas e fazer então toda a apresentação aqui. Meu bom dia, boa tarde a todos. Então, como de praxe, cumprimentando, né, a Giovana, o secretário, os vereadores presentes e quem está nos acompanhando, né, de casa, do trabalho. A gente vem apresentar, então, o relatório do primeiro quadrimestre de 2021, conforme a Lei 141/2012, né? O primeiro quadrimestre de 2021, ele compreende os meses de janeiro a abril, certo? Então, como praxe, e só acompanhando na apresentação, a gente faz uma breve identificação do município, né? Criciúma, é um relatório referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Ali a razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail. O gestor municipal durante o período foi o senhor Acélio Casagrande, né? E o status do Plano Municipal de Saúde em vigência segue aprovado. O embasamento legal para essa apresentação, né, tem várias legislações, decretos, portarias do SUS, mas principalmente a Lei Complementar 141 de janeiro de 2012, que ela regulamenta a maneira e como deve se proceder à prestação de contas dos trabalhos de gestão, tá? Então, a lei, brevemente, ela fala, né, que o relatório quadrimestral deve conter, no mínimo, o montante e fonte de recursos aplicados no período, as auditorias realizadas e a oferta dos serviços do SUS sempre no período avaliado. Então, sempre todos os dados e todos os números aqui apresentados serão referentes de janeiro a abril de 2021. As análises financeiras. Então, as despesas empenhadas com os recursos próprios em ações do serviço de saúde relacionadas às despesas próprias do município chegou no montante de R$ 30.321.917,83. Então, com isso, o município de Criciúma aplicou o mínimo constitucional, né, que superior a 15% desses recursos aplicados. As receitas e os receitas para financiamento das ações em saúde, de todos os serviços vindos de União, estados e outras receitas vinculadas, foi da ordem de R$ 154.400.000,
R$435.940,62. O valor da despesa total por habitante, que é um cálculo importante de ser feito, né, no período, então foi de R$ 421,05, e o valor investido no consórcio de saúde Cisanrec foi de R$ 115.710. A execução orçamentária e financeira ela ocorreu de acordo com a previsão inicial, acrescida, suplementada de remanejamentos ocorridos ao longo do período nos termos da legislação vigente. E todos os recursos, movimentos das contas vinculadas foram através do Fundo Municipal de Saúde. Então, do orçamento de 368.511.000 autorizados para o exercício em 2021, já foram utilizados no primeiro quadrimestre R$ 90.660.057, correspondendo a 24,6% do total previsto. As receitas adicionais para o financiamento da saúde no primeiro quadrimestre foi da ordem de R$ 49.511.696,89. Isso vindo através de portarias, tudo através do Fundo Municipal de Saúde, né? E despesas líquidas com saúde, então, com recursos próprios, representou cerca de 33% da despesa total líquida com saúde. Como a gente pode ver aqui, nesse slide vindo da Secretaria de Fazenda, então, dos 90 milhões já liquidados, então, com ordem e notas fiscais já recebidas, né? Que são de 90.660.000, o pagamento com as receitas próprias foi de R$ 30.321.917, né? As auditorias. As auditorias realizadas, então, foram 5 auditorias, tá? Durante o período, todas se encontram concluídas, né? Então, foram, ali entre parênteses, eles seguem o número de prontuários observados e acompanhados, tá? Então, e todas têm as recomendações e os encaminhamentos necessários. Então, foram concluídas e com as recomendações e os encaminhamentos previstos para cada uma delas. A última auditoria ali, que está em amarelo, é aquela que ainda está suspensa devido à pandemia e que ela só vai se reiniciar após a pandemia permitir. Porque são, de acordo com o auditor, precisa fazer reuniões e entrevistas com pacientes e usuários presenciais, não sendo o prontuário avaliado, mas sim sendo de forma presencial. Então, essa é a única que ainda segue suspensa, mas que será reiniciada após a pandemia. Com relação à oferta e à produção dos serviços do SUS, então, a gente precisa lembrar que 2021 é o ano da vacina, tá? Então, o bem mais esperado chegou. A vacina chegou em janeiro, né? E para atingir as metas do Plano Nacional de Imunização, com uma campanha tão ampla, né? Foi preciso muito empenho, dedicação, tanto dos profissionais de saúde como da gestão. Então, se no último quadrimestre ou no último ano de 2020 a gente teve algumas dificuldades com relação ao controle da pandemia, ao seu contingenciamento, por hora, então, alguns serviços ainda estão prejudicados devido ao foco muito grande na vacina. Tá? Então, esse desenho é o do site Minha Vacina, que foi criado exclusivamente para dar transparência para todo o processo, né? Então, foi o secretário e todos os gerentes, então, se empenharam muito para honrar o Plano Nacional de Imunização e levar as vacinas o mais rápido possível ao braço do cidadão, né?
E então a gente traz alguns números, né? Então esses são alguns números da atenção básica dos principais serviços, né, feitos pela atenção básica. No quadro 1, a gente tem o número de atendimentos de nível superior da unidade básica de saúde nesse período. A consulta profissional de nível superior, exceto médico, ela foi de 57.776 consultas. É um número um pouco menor do que registrado no mesmo período do ano anterior, também tem um foco tão evidente na vacina, né? A consulta médica da atenção básica também, ela está ligeiramente em estabilidade, mas um pouco abaixo, né, do observado no quadrimestre anterior, de cerca de 99, um pouco mais de 99 mil consultas. As consultas de pré-natal também estão numa estabilidade, mas aí um pouco mais acima, né? Então, 4.794, 6% a mais. E a consulta puerperal no período foi de 305 consultas. Isso totaliza 4 consultas ao dia útil, né, no período. O número de atendimentos de visitas domiciliares da unidade básica, então, as visitas dos ACS somaram 165.795 consultas. Isso soma cerca de 2.000 consultas, visitas dia, né, pelo agente comunitário de saúde. O atendimento domiciliar de nível médio, tipo do técnico de enfermagem, por exemplo, foi de 878 visitas ou atendimentos domiciliares, totalizando, em média, 11 atendimentos domiciliares por dia. E de nível superior, no caso, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiro, né, foi de 2.599, totalizando cerca de 31 atendimentos domiciliares por dia. O quadro 3, ele vai mostrar os demais quadros também, o número de procedimentos realizados nas UBSs, né? Então, se a gente verifica os 3 primeiros procedimentos, né, então aferição de pressão, avaliação antropométrica e glicemia capilar, eles somam a maioria, né, dos procedimentos realizados pela UBS nesse período. É importante destacar que esses procedimentos estão intimamente ligados, assim, com o programa Previne Brasil, né, que é o atendimento ao hipertenso, ao obeso e ao diabético, né. No segundo slide, então, a gente pode ver que, com relação ao procedimento, a realização do teste rápido para a Covid-19, ela superou bastante os números, né? Então, seguido do enfermeiro, o dentista também fez muitos testes rápidos, então fez com que a absorção da mão de obra do dentista fosse utilizada para esse fim, que foi realmente uma estratégia muito boa para a capilarização e a descentralização dos testes rápidos, né, e o rápido diagnóstico do paciente com Covid. Aqui também, número de procedimentos ainda, com relação a números de procedimentos, então, prática corporal, coleta de material citopatológico, que é o preventivo, coleta do pezinho, se mantiveram, enfim, né? E aqui também o que a gente pode notar, também outros procedimentos, testes rápidos de sífilis, de hepatite C, curativos, enfim, a unidade de saúde, ela ficou também fazendo e realizando esses procedimentos, não deixou de fazer em nenhum momento, e a gente percebe que o técnico de enfermagem é o profissional que mais faz procedimento na atenção básica, né? Dá de ver ali que mais de 94 mil procedimentos foram feitos pelo técnico de enfermagem nesse período, seguido do enfermeiro e do dentista, né? Algumas análises, então, né, novamente refrisando que o técnico de enfermagem é o profissional que mais realiza procedimento na unidade de saúde.
seguido do enfermeiro. A aferição de pressão é um dos procedimentos mais realizados pelas equipes. O número de testes rápidos de COVID realizado pelas unidades foi 21% menor do que o quadrimestre anterior, mas foi porque se evidenciou o teste de diagnóstico, ou seja, do antígeno. Então, o teste de sangue, que é o anticorpo, ele foi deixado de lado, né? É porque para diagnóstico, o antígeno é muito mais eficiente. Então, no quadrimestre anterior ainda se fazia os dois, por isso a diminuição, mas isso não é não é ruim, na verdade foi muito bom para o diagnóstico ser feito de uma maneira mais rápida, né? E, novamente, a coleta de material do citopatológico, que é cerca o preventivo, ainda teve uma diminuição, tá bastante complicado, assim, a gente conseguir esse atendimento a tempo, né, principalmente para a idade mais afetada ali, que é as mulheres acima de, com a idade do indicador, e que realmente a gente... a atenção básica está focando em estratégias para ver o mais rápido possível a volta e o retorno das mulheres para fazerem o teste do preventivo. Algumas coisas que dá para rever ali nos procedimentos. Então, durante o período, seguiu-se com os impactos da prestação de alguns serviços. Então, os serviços mais afetados na atenção básica, então, atendimento clínico presencial, alguns domiciliares, mas eles não foram retirados, enfim, eles mantiveram-se com todos as necessidades sanitárias, assim, né? Mas também foi um pouco afetado. A realização de preventivo, como falado anteriormente, alguns grupos terapêuticos também que estão afetados e campanhas específicas. Então, à medida que os números forem permitindo, esses e outros procedimentos vão ser retomados, né, com segurança. E à medida que a vacinação também avança, né. Com relação à saúde bucal, a gente trouxe alguns dos procedimentos mais realizados, né, na atenção básica. Então, são alguns procedimentos bem evidentes, assim, da odontologia. Como a gente pode ver, também são números um pouco abaixo, até porque o profissional de dentista também teve que estruturar o seu processo de trabalho, né? Mas ele foi bem direcionado para o teste de detecção de COVID, para a realização de teste rápido. Então, como é possível observar aqui no quadro, cerca mais 3.884 testes rápidos foram feitos por profissionais dentistas, né? Então, apesar de tudo que foi evidenciado e sofrido assim por esse serviço, mas ele se manteve, né? E com toda a segurança e reavaliando os processos de trabalho e também sendo apoio à unidade de saúde nesse momento, né? Esse aqui é o quadro de procedimentos odontológicos pactuados realizados no CEL, tá? Que é o Centro de Especialidades Odontológicas. O que esse quadro pode demonstrar, assim, que a gente evidencia, é que nos meses de março e abril começa a se produzir mais do que os meses anteriores, devido à liberação de consultas e a liberação e a quantidade e com o atendimento das pessoas, né? Então, nos meses de março e abril, se retomou esse atendimento de maneira bem forte e é assim que vai se seguir nos próximos meses, tá? Então, foi possível observar que a realização de testes rápidos de COVID pelos dentistas foi uma boa estratégia para a descentralização dos testes na UBS. Sem esse apoio, seria difícil o enfermeiro fazer, né, e ser dado conta disso sozinho. Também com relação à odontologia, foram entregues ao mês desse período, então,
em 4 meses, né? Todo mês foram entregues 95 próteses dentárias e 20 aparelhos ortodônticos. Isso ao mês, né? E para o próximo quadrimestre, está confirmada a entrega de kits de saúde bucal nas escolas do município, obedecendo aos protocolos de retorno às aulas. Com relação à saúde mental, então, durante todo o quadrimestre, as atividades foram desenvolvidas respeitando as medidas de segurança para usuários profissionais, as atividades foram realizadas em espaços próprios, também nas residências dos usuários e espaços comunitários e ao ar livre, né, para não deixar o usuário sem o atendimento. E cada um foi atendido dentro da sua singularidade, conforme a demanda e cuidado, tá? Então, aqui também segue outra tabela de produção do serviço de saúde mental. Essa tabela nos traz um número bem expressivo de atendimento ambulatorial, né, pelo enfermeiro. O último procedimento lá. Também temos, nesse segundo quadro, uma maior atividade em grupo e educação em saúde, então cerca de 1.099 atividades em grupo. Então, esse quadrimestre houve um retorno dessas atividades de educação em saúde, atividades em grupo, também com toda a segurança, tá? Tanto para os profissionais, né? Então, as reuniões de equipe dos próprios profissionais, as atividades em grupo com os pacientes, então, somando os dois, né? Aqui a gente pode observar as consultas psiquiátricas, né? Com um número mais expressivo, então, cerca de 1.883. E os atendimentos domiciliares foram mantidos para dar suporte aos usuários, né? Porque o transporte público teve uma diminuição de horários e dificultou muito a ida dos usuários até o CAPS, então foi dado esse suporte de atendimento domiciliar por causa dessa demanda. Entrega de atividades em lembrancinhas, né, foi as principais ações feitas. E as atividades de educação permanente foram retomadas em janeiro de maneira quinzenal junto às reuniões de equipe técnica. Então, retomada da educação permanente no CAPS, tá? Com relação à atenção especializada, quando a gente compara, né, o absenteísmo, que é o que mais avalia, né, a produção da atenção especializada, é uma breve comparação com os meses, né, de 2020, os 4 primeiros meses de 2020, com os 4 primeiros meses de 2021. A gente vê que o absenteísmo, ele se mantém, né, em 30%, tá mais ou menos como o quadrimestre anterior. Lembrando que a gente possui um absenteísmo de cerca de 70%, né? Então, a gente focou muito na proposta de marcação de consultas, confirmação das consultas, para que o paciente chegue a tempo na consulta marcada, no seu exame marcado, né? Então, a gente tem que melhorar, claro, mas é um índice que já foi muito pior, né? E ele segue nesse ritmo tranquilo. A atenção especializada também com relação às cirurgias oftalmológicas. Tá? Então, foram feitos 407 procedimentos oftalmológicos, foram autorizados, né? E nesse período, seguiu-se com um baixo número de pessoas na fila. E isso demonstra um bom desempenho da estratégia adotada, que foi a contratualização de prestadores, né? Aqui da cidade mesmo, e que as pessoas tenham essa comodidade, né, de ir mais próximo da sua casa, agendar de forma mais rápida e ágil possível, né? Então, os procedimentos oftalmológicos estão também sob controle e seguiram sob controle durante o primeiro quadrimestre. O nosso centro de reabilitação, então, é a primeira vez que a gente traz, assim, ele enquanto serviço oficializado, assim, na secretaria. No último quadrimestre, a gente trouxe ele enquanto somente um serviço
como se fosse de urgência e emergência, o atendimento, né, do Covid, mas agora ele está na atenção especializada, tá? Com todas as especialidades com regulação, tá? Tudo através de regulação. Foram atendidos 243 pacientes no período, tá? Os atendimentos fisioterapêuticos com pacientes com transtorno respiratório foram cerca de 1.651 atendimentos. E na outra coluna, as consultas com um profissional de nível superior, exceto médico, que é a equipe multiprofissional que está lá, então educador físico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta também, né? Então essas consultas de nível superior somaram mais de 3.500 consultas no período, né? Então o centro de reabilitação segue, seguido pós-Covid, né? E atendeu no período 243 pessoas. A equipe multiprofissional, ela é composta por nutricionista, fonoaudiologia, fisioterapeuta, farmacêutico e psicólogo. Elas estão tanto na atenção básica como na atenção especializada. Então, quando a gente traz ali o número de atendimentos na consulta na atenção básica, são aquelas realizadas nas unidades de saúde sem regulação. São a própria unidade que faz o controle dessa agenda, assim, né? E faz os atendimentos. Enquanto que na consulta especializada, na atenção especializada, é aquela com a forma de regulação, né? Quando o serviço é regulado. Então, a gente pode ver... ali o quadro demonstra, né, a quantidade de atendimentos. E com relação à assistência farmacêutica... né? Então, o montante de recursos de dispensação de medicamentos do componente básico somaram R$ 2.063.675. Então, são aqueles medicamentos distribuídos nas unidades básicas de saúde. R$ 97.715 foram destinados para a dispensação de fórmulas dietéticas, conforme o protocolo já estruturado na secretaria. R$ 251.900 foram investidos nos insumos referentes às fitas e dosagens de glicemia, os insumos do diabetes insulino dependente. R$ 4.319,12 foram investidos com a compra e aquisição de medicamentos não padronizados, que são aquelas demandas emergentes solicitadas pelos assistentes sociais, né, com justificativa de uso. E R$ 56.402,51 para atender as demandas judiciais do período. Os serviços de urgência e emergência, então, que são a UPA, 24 horas da Boa Vista, e o centro de triagem, então, a gente traz ali o número de atendimentos de cada serviço. Né? Então, 34.468 atendimentos feitos pela UPA da Próspera, cerca de 38% do total de 2020 inteiro, né? 24 horas da Boa Vista com 17.033, um aumento de 7,3%. E a gente faz aqui uma consideração no centro de triagem, né, que houve 51.715 atendimentos, um aumento 246% maior do que o ano passado inteiro. Então, o centro de triagem ele continua muito procurado e é uma estratégia de não ter o sintomático respiratório, né, com o mesmo ambiente que o paciente de emergência comum, né? No SAMU e na central de ambulâncias, então, a gente traz 5.509 e 2.755, respectivamente, ali para cada serviço. Com relação ao Plano Municipal de Saúde, a avaliação das metas feitas, né, das metas que estão lá para serem alcançadas e cumpridas. Então, a gestão terminou o primeiro quadrimestre com 58% das metas alcançadas,
E em 2021, o que chamou a atenção, que as metas que estavam sem avaliação, devido à pandemia não permitir que elas fossem avaliadas ou continuadas, que o foco foi realmente o contingenciamento e até fossem impossíveis de ser praticada devido às normas sanitárias que estavam vigentes, né? Então, número de metas sem avaliação diminuiu. Isso quer dizer que elas estão sendo retomadas e novamente pensadas para que elas possam ser alcançadas até o final do plano, né? Então, tá ali, metas alcançadas 49, as metas não alcançadas 27 e as metas em apuração são 7, tá? Total de 85 metas, né? Agora, alguns números da pandemia, tá? Então, a Covid em números no primeiro quadrimestre, então, conforme o planejamento, então foram mantidos ou criados os seguintes serviços no período. Então, em funcionamento, continuamos com 45 leitos de UTI, 10 no Hospital de Retaguarda do Rio Maina e 35 no Hospital São José, 2 centros de triagem, Centro e Boa Vista. O Boa Vista, ele permaneceu durante boa parte do primeiro quadrimestre, né, ativo, então ele ainda faz parte dos números de atendimento. Boa Vista, ele faz parte disso. A descentralização de testagem nas UBSs, que então esse ano inteiro, né, então desde o começo do ano, a descentralização das testagens foi realizada, a estratégia. A aquisição de 23.500 testes, isso já supera 100% da meta para o ano. O Hospital de Retaguarda mantido e o Centro de Reabilitação Multiprofissional pós-Covid também mantido durante todo o período. O número de atendimentos do CT, então, é 51.715, né? Então, evidenciando o do slide anterior. O número de testes realizados foram 48.700 testes, isso somando o anticorpo e o antígeno, né? E nesses locais aqui, ó, UBS, centros de triagem, laboratório municipal, Hospital São José, Hospital Materno Infantil e UPA, tá? Então, nesses locais onde são feitos os testes, então, somaram 48.700. O número de casos, então, foi de 11.169 no período, um aumento, né, com relação ao ano anterior, devido à onda que a gente viveu em abril, né? O número de recuperados no período foi de 10.758, então, até o final de abril, a gente totalizava 28.046 recuperados. O número de óbitos até abril, então, era de 207, que pegou, enfim, todo o mês de abril e de março, que foram bem complicados com relação à pandemia, ao número de casos e número de mortes. Os atendimentos no centro de reabilitação, então, 243 atendimentos, cerca de 60 pacientes novos todo mês. E a internação do Hospital de Retaguarda, o número de internações foram de 534 atendimentos. Com relação à vacinação, no primeiro quadrimestre, né? Então, iniciou em janeiro a campanha em todo o Brasil e o esforço muito grande da atenção básica para que houvesse realmente a vacina chegando ao braço de cada um, né? Então, foram adotadas diversas estratégias, como horário ampliado, extensão da vacinação aos sábados, durante os meses de fevereiro, março e abril. Então, a gente pôde perceber que durante vários finais de semana, as unidades permaneciam abertas para que as pessoas pudessem chegar e cumprir lá o Plano Nacional de Imunização o mais rápido possível, assim que a vacina chegasse, para que ela fosse entregue e fosse feita o mais rápido possível para o público-alvo, né? No período, então, foram adquiridas 40 câmaras frias de 340 litros para as salas de vacina. Então, para as 40 salas de vacinas foram
foram compradas essas câmeras frias e uma específica para a rede de frios. Então, são essas, assim, essa é para as salas de vacina e essa para a rede de frios que fica na vigilância epidemiológica. Ela não vai ser usada só para a vacinação da Covid, mas também para armazenar toda a rede de imuno, né? Todo o Plano Nacional de Imunização pode ser acompanhado em tempo real através do site Minha Vacina, tá? Disponível no endereço http, né? minhavaCina.criciúma.sc.gov.br. Ali tem uma série de informações importantes, né? Para que seja o mais transparente possível todas as doses recebidas, de qual laboratório, a quantidade de doses aplicadas de maneira total, a quantidade de doses aplicadas para cada fase do programa, entre outras informações. Todas as salas de vacina tiveram ao menos uma supervisão realizada no período do quadrimestre e foram feitas 4 capacitações presenciais e uma web palestra sobre o tema durante o período. Foram recebidos ocorreram 68 recebimentos de vacina, geralmente chegavam às quintas e sextas-feiras, fazendo com que a mobilização continuasse fim de semana dentro por várias semanas, né? E cerca de 200 distribuições para a capilarização do serviço mais rápido possível. Chegamos ao primeiro quadrimestre com a cobertura suficiente, né? Com a meta atingida tanto para o grupo de idosos quanto para os profissionais de saúde. E em meados de abril também houve o início da campanha da influenza. Então, durante o mês de abril, teve 2 campanhas em vigência, tá? Com relação à campanha publicitária da Covid, que também é uma meta, né, do plano e da diretriz de combate à Covid, que está escrita no plano. Então, a partir de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde ela deu uma nova fase na comunicação para se aproximar mais, levar informações relevantes e de qualidade para a população. Então, foram criados perfis oficiais nas redes sociais, isso muito importante, que atinge uma grande parte da população, né, através de Facebook e Instagram. Então, também foram feitas matérias jornalísticas da DECOM, cerca de 45 matérias jornalísticas, tá, que foram distribuídas à imprensa escrita e audiovisual também. Organização e apresentação de lives. Então, em janeiro, basicamente foi para orientar a população com relação à vacina, ao programa municipal de vacinação. Então, em 18 de janeiro, em 19 de janeiro, em 29 de janeiro, tudo para explicar e orientar o cidadão como ele teria o acesso à vacina, né, através do programa Minha Vacina. Em fevereiro teve a avaliação e o andamento e também medidas de enfrentamento à pandemia, tá, com realização de lives. As mídias, então, chegou a um total no período de 186 publicações e um alcance de 9.273 contas. O foco principal do primeiro quadrimestre foi a vacinação mesmo, né? Então, por isso, foram realizadas postagens informativas sobre o plano. Isso aqui é só um exemplo, né, de como foi criado. Claro que os números é um print de tempo atrás, né, mas esse é o vacinômetro. Então, a fim de esclarecer a população sobre a quantidade de doses aplicadas, né? Então, esse foi um exemplo. Também, vacinação para idosos, quando a gente estava chamando os idosos para fazerem a vacina, para esclarecer sobre o andamento da vacina, né? Também, isso também com o objetivo de manter a população informada e também com o andamento, né, do plano. O cadastro, né, como se cadastrar no site, como fazer o devido cadastramento, né? Também dúvidas, então esclarecer das dúvidas mais comuns à população, né? Então também as principais dúvidas também foram colocadas ali. A pandemia não acabou, né? Então algumas coisas para relembrar que ela não acabou e a gente ainda está
está passando por ela. O 56, que era o site para agendar e proceder de acordo com os sintomas da Covid, isso continua, né? O telecovid, né? E o destaque é que foi durante a semana de fisioterapia, que também tem muito a ver com o contingenciamento e o tratamento da Covid, né? Então, foi bem explorado o uso da posição prona em casa para o paciente em isolamento domiciliar. Então, foi uma semana onde teve bastante conteúdo de fisioterapia, principalmente para domicílio, né, para atendimento em domicílio, os exercícios respiratórios para os pacientes em isolamento domiciliar, como fazer selo d'água com garrafinha e de acesso, assim, para o paciente manter o seu exercício respiratório, e o centro de reabilitação do pós-Covid também foi apresentado, né? Então foi uma semana bem produtiva. Isso aqui é um exemplo, né, do que foi colocado nas redes, né? E também outras ações que a gente também quis buscar, não só um foco na pandemia, mas nas outras ações de saúde, como o Abril Verde, né, que é relacionado a acidente ou doença relacionada ao trabalho, postagens assim, o de combate à hipertensão arterial, causas e fatores de risco. A campanha da influenza também, que a gente tinha que fazer esse esclarecimento para a população e orientação. Os 10 anos do CAPS-I também, que foram comemorados durante o primeiro quadrimestre. Sintomas da tuberculose, uso racional de medicamentos, enfim, são outras ações que não tiveram tanto foco na Covid, mas que mantiveram aí as mídias para esclarecimento e atingir as pessoas, né? A prestação de contas, então, se mantém através do portal de transparência dos recursos financeiros, né, destinados à Covid, está lá no portal de transparência criado por determinação do Ministério Público. E também hoje aqui também é uma forma de prestação de contas, não só da Covid, mas de todo o serviço em si, né? Então, aqui ainda continua, quando a gente entra no site da Prefeitura, já cai nessa página, a pessoa pode ir ali e verificar as portarias, o que entrou de recurso, enfim, né? E aqui um painel de indicadores, assim que a gente entra, né, nos recursos destinados à Covid. As considerações e os desafios, né? Então, os desafios ainda são muitos, né? Mas a gente evidencia, né? Então, continuar a implementação do Plano Nacional de Imunização, que é o que a gente tem feito, assim, o quadrimestre terminou, mas a gente continua, né, implementando o Plano Nacional de Imunização. A gente está focando nas metas sem apuração ou não alcançadas do plano, para que ele siga, que a gente consiga fazer o máximo possível, né, das metas previstas. Providenciar as condições necessárias para que o novo modelo de financiamento da atenção básica possa ser servido, né, e com qualidade, que é o programa Previne Brasil, que tem uma série aí de ações a ser feitas. A composição e recomposição do quadro funcional da Secretaria através de processo seletivo, concurso, enfim, a forma da legislação vigente para que o quadro seja reposto, né? E manter e ampliar a agenda da elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025, que iniciou também no primeiro quadrimestre. Bom? É isso, então. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada pela tua exposição, sempre bom te ouvir. Quero passar a palavra agora para o secretário fazer essas considerações. Então, acho que ficou bem claro, né? Toda a apresentação da Ana, e também qualquer dúvida estamos à disposição. E esperamos que essas metas a gente continue buscando elas, e estamos fazendo isso. É claro que muitas delas não dependem da gente, né? A pandemia nos trouxe uma série de dificuldades para poder atingi-las, de forma que esse relatório vai estar disponível, né, Ana? E já deve estar, pode até passar o endereço onde ele está disponível.
Fica disponível no site da Prefeitura. Ok, então seria isso. Agradecer à Câmara de Vereadores, aqueles que nos acompanham e a nossa presidente da comissão, a Giovana Mondardo, vereadora Giovana Mondardo. Que agradeço, secretário, agradecer a Ana, toda a equipe da Secretaria de Saúde pelo empenho em realização dos trabalhos, mesmo diante da grave crise sanitária que a gente enfrenta, e reunir esforços aí para acabar trabalhando muito na prevenção no pós-pandemia, que também vamos precisar muito. Então, um bom trabalho a todos, muito obrigada por essa exposição, foi muito rica, importante, e a nossa Comissão de Saúde também fica à disposição da Secretaria. Muito obrigada.